Outro conceito necessário para a gente entender a germinação de sementes é quiescência e dormência, que são conceitos diferentes, mas que as pessoas confundem. A quiescência, se a gente pensar que a semente, quando sai da planta, ela tem uma quantidade insuficiente de água para manter o seu metabolismo ativo, quiescência é esse estado de metabolismo inativo, que só vai ser liberado quando a semente tiver as condições ambientais necessárias para retomar o metabolismo. E a gente essencialmente elenca dois fatores aí: água e uma faixa de temperatura adequada para germinação. Então a semente tem que embeber um pouco e depois tem que estar numa faixa de temperatura adequada. Nesse caso, se a semente não tem essas condições, a gente diz que ela está quiescente. E dormência de sementes, enquanto que visualmente pode ser parecido, ou seja, a semente não germina, né, no caso antes porque não tinha uma condição ambiental necessária, no caso de dormência, ela não germina porque tem algum mecanismo dentro da semente que impede a germinação. Um exemplo bem interessante aqui, ó, é quando a semente não germina porque tem um tegumento impermeável. Por exemplo, algumas leguminosas arbóreas, como a leucena, ou a maioria das leguminosas arbóreas. Quando você coloca uma semente dessas dentro d'água, ela não absorve água. Ou seja, existe água no ambiente, mas tem um mecanismo interno da semente que impede a germinação, impede a absorção de água no caso. Então, é, nesse caso, inclusive, esse mecanismo de impedimento de absorção de água está no tegumento da semente, ou seja, naqueles tecidos que fazem o revestimento da semente. Pode ser é, o próprio, a própria testa, né, o próprio tegumento da semente, ou podem ser tecidos do fruto que ficam anexados ao embrião. E existem outros casos de dormência em que o mecanismo de dormência reside no próprio embrião. Aí uma listinha desses tipos de dormências são a dureza, que é o impedimento da entrada d'água, como eu expliquei ali na leguminosa arbórea, né? Então tem um tecido impermeável que reveste o embrião. A resistência mecânica, que é diferente de dureza, porque nesse caso o que há é um tegumento tão resistente que o embrião não consegue romper e com isso não consegue emitir radícula. Não consegue absorver água no tecido do embrião e as células não se alongam. O terceiro mecanismo reconhecido é o impedimento de trocas gasosas. Nesse caso, pode ser a entrada de oxigênio, pode ser a liberação de CO2, tem uma série de fatores envolvidos. O oxigênio, como você sabe, é necessário para a respiração aeróbia e pode ser necessário também para a oxidação de alguns inibidores. É, o, o tegumento também tem casos em que ele possui substâncias inibidoras da germinação. É, enfim, tem uma série de mecanismos possíveis pelos quais o tegumento pode induzir a dormência no embrião. E lembrem, o embrião é a planta em miniatura, por isso que a gente fala em embrião nesse caso. E essa dormência pode residir dentro do próprio embrião, né? Ou esse embrião pode sair da planta, né, ainda não totalmente desenvolvido, não totalmente pronto para germinar. É, acontece, por exemplo, na castanha do Brasil. Ou então pode ter
ou inibidores de germinação, como é o caso do ácido abscísico, ou a falta de giberelina. A giberelina é um hormônio estimulador da germinação que é necessário para que ocorra a germinação. Só vai ocorrer a germinação se tiver giberelina.